Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Vivi, meu nome é Vivian, sou da Igreja Metodista em Teresina, aqui da Remini, no Piauí Nordeste. Nem vem dizer que eu tenho sotaque, eu não tenho. Então, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei que horas você vai assistir esse curso, essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo de Deus, os povos não alcançados. A realidade, entender um pouquinho a realidade que está acontecendo no mundo e como nós podemos nos encaixar na necessidade da missão nesse momento, né? Que não é só de hoje, já vem há algum tempo, mas que existe essa necessidade, é real e nós podemos e devemos fazer alguma coisa. Mas antes eu queria pedir que você fechasse seus olhos para que a gente ore, né, e peça a Deus o direcionamento para as nossas vidas nesse momento e que Ele venha nos dar sabedoria. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Nós exaltamos o Teu nome, nós engrandecemos a Ti e Te pedimos, Senhor Deus, fala conosco, nos traga o entendimento, Deus, e a sabedoria da Tua palavra. Nos ajuda, Jesus, a nos posicionar conforme nesse tempo é necessário, Pai, que nós venhamos aprender ainda mais o que nós precisamos fazer para levar o Teu reino, Jesus, levar a Tua palavra, levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Em nome de Jesus, direciona todas as coisas, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Abra aí, se você tiver a Bíblia próximo, senão você anota, né? É bom que você tenha um caderninho para anotar todas as aulas, né? Para que não passe nada desapercebido, né? Anote tudo aquilo que você tiver dúvidas, estamos à disposição, a Agência Malta está à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Se precisar, me procura, né? Para falar sobre o tema de não alcançados ou igreja perseguida e refugiada, me procura que a gente pode conversar um pouco mais específico sobre esse tema, tá bom? Anota todas as suas dúvidas, anota o que Deus falar com você, tenha muita clareza nesse momento para entender e buscar de Deus a voz dele, né? Qual a necessidade do mundo e onde você pode se localizar agora, tá bom? Falar de igreja perseguida ou de mundo não alcançado, ou falar dos muçulmanos, falar de igreja refugiada, para mim é de grande alegria, porque é algo que aquece dentro do meu coração, é onde eu me encontro no processo de trabalhar com a missão, né? De como fazer Jesus conhecido aos povos, esse a minha maior alegria. Então, se eu estiver falando rápido, volta o vídeo, vai com calma, mas é porque é assim, a primeira vez a gente sempre fica nervoso, né? Na verdade eu fico nervosa sempre, mas vamos lá. Anota aí ou então abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, no verso 14, tá? O contexto do capítulo 24, Jesus está falando para os discípulos sobre os fins dos tempos, né? O que vai acontecer, perseguição, guerras, rumores de guerras, várias coisas que vão acontecer antes do fim. Mas ele deixa bem claro, e isso não é uma palavra dita por ninguém, é por Jesus, né? E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus ele deixa bem claro que ainda que esteja tudo acontecendo igual a palavra diz, pai contra filho, filho contra pai, nações contra nações, e pestes e guerras e tudo pode estar acontecendo tudo. Porém, a Bíblia deixa bem claro que o evangelho será pregado em todo o mundo. O evangelho será pregado em todo o mundo. E a gente vê que hoje essa realidade está um pouco distante do que de fato é para ser, ou seria para ser. Tá bom? E aí sim virá o fim, ou seja, o fim só virá quando todos ouvirem falar de Jesus, e essa é a nossa alegria, né? E aí a gente busca, e a gente está buscando nesse tempo, entender como é que eu posso fazer para ajudar contribuir, né? Fazer a minha parte no mundo,
plantar minha árvore, né? Como é que eu faço para levar Jesus às nações e cumprir que essa palavra se cumpra e se realize, não é isso? Bom, vou falar um pouquinho sobre a janela 1040. Não sei se vocês já ouviram, se vocês já pesquisaram, mas vocês podem pesquisar um pouco mais a fundo para saber exatamente aonde é que se localiza a janela 1040, quais são as necessidades reais da janela 1040, do povo da janela 1040. O que é a janela 1040? É um termo que foi criado para especificar ali as regiões que ficam entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Então, ali é a janela 1040, é o povo que ainda não está alcançado. Vivian, tem povos não alcançados no Brasil? Tem muitas ilhas de ribeirinhos que a gente ainda não entrou, que o evangelho ainda não entrou. Tem muitas áreas dentro da Amazônia que a gente ainda não entrou, que o evangelho ainda não entrou. Tem áreas dentro dos nossos sertões. Dentro do sertão. Dentro do sertão que o evangelho ainda não foi pregado. Então, tudo isso é povos não alcançados. Porém, hoje eu vou especificar sobre a janela 1040 e o povo que vive lá, certo? Mas não se resume somente à janela 1040. Eu vou especificar sobre ela hoje. Quem sabe a gente tem uma outra aula que fale um pouquinho mais sobre os povos não alcançados no Brasil, né? Porque nem todo mundo é cristão suicida como eu que quer ir pro meio dos muçulmanos, mas vamos lá. A janela 1040 ela fica ali no norte da África, na Ásia, ali naquela área ali, e pega um pouco da Europa, né, também. Então, o conceito principal da janela 1040 é a área onde eles estão localizados, porque é uma área de grande pobreza, né, é uma área com baixa qualidade de vida, e também a gente não tem muito acesso. Nós cristãos não temos muito acesso. Ou porque o país é fechado, ou porque o país ele persegue cristãos, ou porque os cristãos não têm tanta ousadia ainda de estar lá dentro, ou porque a quantidade de cristãos para a realidade do país é muito pequena. Então tem todas essas dificuldades. Uma outra dificuldade é sobre os governantes. A maioria dos países da janela 1040 são governantes que não aceitam nada envolvendo o evangelho. Nenhuma projeto social que é ligado ao evangelho. Uma coisa é a gente chegar lá como missionários e dizer assim, eu sou do Brasil e eu quero fazer aqui uma escolinha de futebol. Beleza, eles aceitam, dão apoio, né? Vão pesquisar toda a tua vida, todas as tuas redes sociais, eles fazem uma pesquisa enorme sobre a sua vida, né? E ali eles vão decidir se você faz ou não a escolinha de futebol. Porém, se você disser, eu quero fazer uma escolinha cristã de futebol, você nem entra nem no país, né? A realidade ali, falando bem específico dos muçulmanos, é que quando o muçulmano ele nasce, ele já deixa específico a religião dele. E toda pessoa que nasce ali na área do Oriente Médio é muçulmano. Então ele já nasce lá. Vivian Kate, muçulmana. Acabou. E aí quando você muda de religião, você tem que ir no cartório e dizer que você não é mais muçulmano, que você é cristão. E aí naquele momento você já sai de lá preso para ser morto. Essa é a realidade da igreja perseguida. Bem-vindo ao meu mundo. Enfim, voltando. Lá na janela 1040, o que acontece? A maioria das pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Na janela 1040, são muito poucas as igrejas. Por que elas não ouviram falar de Jesus? Porque são poucos missionários que tem lá. E porque se um missionário for falar diretamente de Jesus, ele pode ser um preso e morto. Então, o que dificulta é um processo bem mais a longo prazo, né? Eu não vou chegar para você e dizer, sei lá, Paulo,
Jesus morreu, Jesus tem a salvação, tem a vida eterna por você e por mim. Ele salva, ele perdoa todos os seus pecados. Depois que você morrer, você vai morar no céu, e lá no céu tem ruas de ouro e cristais. Não. Lá você chega, você começa uma amizade com a pessoa, você começa um discipulado com a pessoa ali, sem falar do evangelho, e aí você vai criando aquele vínculo para poder então começar a soltar um pouquinho da tua realidade, né, do que você acredita. Às vezes Deus dá estratégias para você falar com cada um deles naquilo que é bem específico, né? Praticamente lá não tem igrejas, as igrejas lá são poucas, né? Não tem uma variedade de denominações, são muito poucas igrejas que tem nesses lugares. E assim, a maior parte das igrejas, elas são igrejas secretas, são pessoas que se convertem ou por sonhos, ou por visões, ou por curiosidade ao encontrar um missionário, né, ou uma missionária. E aí quando eles chegam nessa realidade de se converter, eles começam a fazer cultos em casa, né? Igual a gente nessa quarentena, eles fazem culto em casa. E aí são as igrejas, mas não tem igreja de porta aberta, não tem muita variedade de igreja de porta aberta para eles participarem lá. Praticamente não há cristãos. Eu vou passar uns dados para vocês em que é alarmante a quantidade de cristãos e de missionários para cada habitante, cada milhão de habitantes ou cada milhão de determinada religião, né? Se vocês pesquisarem no Mapa Mundi, no Google, onde é que fica localizado entre 10 e 40 ao norte, na linha do Equador, vocês vão ver a China, a Índia, o Irã, a Arábia Saudita, a Síria, o Iraque, a Jordânia, o Egito, a Líbia, enfim, o Marrocos. Então assim, se você sente de Deus a necessidade de estudar um pouco mais sobre a janela 1040, observa as realidades desses países, para que você possa fazer algo de fato que vai ter um fruto, né? Qual é a nossa responsabilidade no meio disso tudo? É evangelizar o mundo. A nossa responsabilidade é ou ir, né? Que é o melhor, a melhor parte é o ir, ou você oferta ou você ora. Claro, todo mundo já disse isso, óbvio. Mas assim, a gente precisa entender que tem pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Muitas pessoas não conhecem Jesus. Lá em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E quando Ele fala todos, não é só os cristãos, é o mundo todo. Jesus, Deus, Ele quer salvar todas as nações. Ele quer salvar todas as pessoas, né? E aí os dados que eu disse que eu ia passar para vocês são, no meio da religião tribais, são 60 missionários para cada 1 milhão de pessoas. No meio dos hindus, são 2 missionários para cada 1 milhão de pessoas. Para os sem religiões, que são os ateístas, são 12 missionários para cada 1 milhão de pessoas. Para os muçulmanos, que é a religião que mais cresce no mundo, eles são 6 missionários para cada 1 milhão de pessoas. E pasmem, no Brasil já tem mais de 1,5 milhão de muçulmanos, né? Então, para onde a gente se vira, já tem muçulmanos evangelizando para o islamismo no Brasil. Budistas, são 13 missionários para cada 1 milhão de pessoas. Aí eu faço uma pergunta para vocês, que talvez vocês façam para mim. Mas por que empenhar esforços para evangelizar outros povos, sendo que existem pessoas a serem alcançadas na minha cidade e no meu país? Muitas pessoas me indagam isso, porque eu quero trabalhar na Jordânia com os refugiados no meio da igreja perseguida. Mas é muito claro em Atos 1,8, quando diz assim: mas receberão poder quando do Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Não eu vou evangelizar Jerusalém, para então ir para a Judéia, para depois ir para Samaria, e aí então alcançar os confins da terra. Não.
você tem o chamado para Jerusalém. A Amandinha tem o chamado para a Judéia. O Wesley tem o chamado para Samaria. E a Vivian, o Renan, o Léo e a Nath tem chamado para os confins da terra. É uma questão de identidade, de perceber qual é a necessidade e qual é o teu chamado, para qual foi o povo que Deus te chamou. Em que lugar você mais se encaixa nessa realidade da necessidade de levar o evangelho. E aí sim, você entende, o meu chamado é na Jordânia, mas ainda enquanto eu não vou para a Jordânia, eu vou trabalhar em Teresina, eu vou trabalhar no Piauí, eu vou trabalhar em Parnaíba com os ribeirinhos, eu vou trabalhar em Teresina com os refugiados venezuelanos, índios que estão chegando. Então assim, essa é a nossa realidade. A gente não pode ficar esperando concluir toda a nossa Jerusalém para poder sair para Samaria, para a Judéia e para os confins da terra. Se o seu chamado, você entende que o seu chamado é para a Judéia, então você diz assim, meu irmão, que seu chamado é para Samaria, vamos unir forças e vamos crescer, orar uns pelos outros, nos alimentarmos da palavra de motivação, motivarmos uns aos outros e aí nos prepararmos para você ir para a Judéia, para você ir para Samaria e eu ir para a Judéia. Então assim, nem todos vão, mas todo mundo tem que desempenhar a sua parte para alcançar aqueles que ainda não têm acesso. Seja com oração, seja com oferta, seja com o ID, tá bom? E era isso que eu tinha para falar com vocês, né? Eu espero que Deus tenha falado um pouco com vocês sobre a realidade real necessidade e se vocês precisarem de mais alguma coisa, nós da Malta estamos à disposição, né? Temos o WhatsApp da Malta, não sei se a gente vai conseguir editar e colocar ele aqui, mas nos grupos, se você procurar o líder, eles vão te passar o WhatsApp da Malta, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tem a nossa página no YouTube, participa lá com a gente. Se você tiver alguma dúvida sobre a igreja perseguida e refugiada ou sobre os povos não alcançados dentro do Brasil ou fora do Brasil, algo que você queira, que gerou alguma dúvida em você, procure a gente, tá bom? Me procure, vai lá no meu Insta e a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Conte comigo, que Deus abençoe vocês, né? Que vocês fiquem bem, que nenhuma praga entre sobre as suas tendas, mas que o sangue de Jesus esteja no umbral das suas portas. E em breve nós estaremos juntos, se Deus permitir, tá bom? Um abraço bem forte, que Deus abençoe muito você e a sua família.